Tanto me pediram, viventes, nos comentários: Bolinha, quando é que tu vai fazer um churrasco de frango? Tá aqui, é hoje, é agora. Então fica até o final que este vídeo está muito bom, fácil, acessível e um baita assado. Vamos lá? Como é que eu faço a primeira coisa para desmontar, desmanchar, recortar o frango? Muito simples, gente. Esse eu vou ensinar um passo a passo muito simples. Primeiro, sempre uma boa faca. E agora, vamos lá. Deixa eu botar isso para o lado. É muito simples. Pega a faca e puxa para cá e coloca a faca na... Corta a primeira coxa ao lado do peito. Deste lado, a mesma coisa. Vai até o final. Fez isso, pega as duas coxas e faz esse jogo aqui, ó. Entenderam? Ó. E você quebrou aqui a coxa da carcaça. Vem pra cá, dá mais um talhozinho, rapa, ó. Tá aqui o osso, gente, ó. Rapa perante o osso e você corta já a primeira coxa e sobrecoxa. Simples, né, pessoal? Já que está desmontado desse jeito, aproveita e puxa a coxa para cá, que fica mais fácil ainda. Aperta um pouquinho, deu esse barulhinho e vem com a faca também, ó. De novo, vem com a faca. Se ela dá uma trancadinha aqui, é porque você tem que fazer assim com ela. E aí, já tirou a segunda coxa. Muito fácil até agora, né? Tira-se a coxinha da asa que eu cruzei, ó. Cruzei aqui o bracinho da coxinha. E aí, com a faca de novo, procura o ossinho e sai a coxinha da asa. No outro lado, a mesma coisa, a coxinha da asa. E vamos cruzar a coxinha. Então temos ali as duas coxinhas da asa. E na retirada aqui do peito da carcaça, como é que a gente faz? Ficou nesse ossinho aqui, ó. Tá vendo esse ossinho aqui, gente? Pra cá, coloca a faca aqui no buraquinho que tem atrás do ossinho, ó. E só corta-se o osso. Vira o frango e de novo, ossinho e o furinho. Coloca a faca aí. Já cortou o osso. Depois de feito isso, meus amigos, ó, faz um pouquinho de força e procura entre os ossos aqui a separação do jogador, aquele ossinho que a gente brinca, né? De pegar e jogar quem é que tem mais força. Puxou para cá, só passar a faca aqui na pele e nós temos carcaça e peito. Então, segue o desmanche. Asinhas inteiras, carcaça do frango, peito com osso, que eu já vou tirar o osso, coxas sobre coxas, e aí está desmanchado o frango. E para ficar mais fácil de assar este frango no espeto, como é que eu vou fazer? Começando pela coxa e sobrecoxa. Prestem atenção aqui, ó, nesta veinha de gordura que tem aqui, ó. Coloca a faca e começa a procurar aonde que está o osso. Ó, bem em cima daquela gordurinha tá o ossinho. Faz assim e já separa a coxa. Coxa sobre coxa. De novo, vamos botar para cá para vocês enxergarem bem o que eu estou fazendo. Aqui, ó, eu tenho essa gordurinha aqui, tá? Na gordurinha, ó, já cortei também a outra coxinha. Então nós temos uma coxa e sobrecoxa, uma coxa e sobrecoxa.
E o peito agora, viventes, e o peito, o que eu faço com ele? Posso também assar com osso, mas eu quero assar sem osso que fica mais fácil ainda. Então, uma técnica muito antiga. Pega o dedo e aperta aqui, ó, no ossinho da carcaça. E vai apertando contra o peito, ó. Aperta, contra. E vai saindo toda a carne da carcaça, ó. Fiz esse lado, agora vamos pro outro lado. Então, o outro lado, a mão aperta aqui, ó, e vai saindo toda a carne do peito. Isso eu fiz com os dedos, pessoal, sem faca. Mas agora, para finalizar, eu pego o osso e puxo, ó. Seguro a carne e puxo o osso. O que aconteceu? Peito está só com o ossinho aqui do jogador quebrado, que saiu quebradinho. E aí, após tirá-lo aqui, não temos mais nenhum osso no peito. Quer assar com a pele? Sem a pele, eu quero assar com a pele, até porque é churrasco e a pele nos dá, sim, um sabor melhorado. Então, tá aqui o peito com a pele. E aqui ainda temos a carcaça, só que a carcaça eu vou guardar para fazer uma bela canja, uma bela sopinha. Aqui no sul está muito frio, então a carcaça eu vou guardar. E ficamos para o espeto. Coxa sobre coxa, peito sem osso e asinhas. Agora é espetar, sal triturado e fogo nela. Vamos agora pensar como é que a gente vai espetar esse frango inteiro, tá? Normalmente as churrasqueiras são mais quentes no fundo, mas se eu puxar a brasa para a parede aqui, ela vai acabar sendo quente aqui também. Mas então, como é que eu vou espetar? Agora vem a expertise do assador. O peito é grande, então eu vou cortá-lo ao meio. Ah, já está cortado. Então, primeiro que vai para o espeto é o peito. E o que eu vou fazer, gente? Ó, eu vou dobrar ele e deixar a pele por fora, tá? Porém, ele tem que ficar lá no último, na parte do espeto, para ficar no fundo da churrasqueira. Então, cortei o peito primeiro, mas o que vai primeiro no espeto são as asinhas, que são mais fininhas, para ficar aqui, ó, no final do espeto. Não tirei essa parte fininha da asinha, porque dessa forma assim, trançadinha, fica muito boa na hora de assar. Então, primeira parte a ser espetada. Pode ser assim, como pode ser assim. Vou espetar com a parte do meio da asa primeiro para a coxinha. E ela ficou, ó, de bracinho cruzado. Então, vamos lá para o fundo do espeto. Pegamos a outra. De novo, tem que ficar igual, né, gente? Sabe que o bonito é o espeto bem trabalhado. Então, vou colocar o espeto, que chamam de tulipa, na parte lá. E venho para cá, para ficar, ó. Olha que interessante. Uma igual a outra. Bonito, né? Então agora vamos para as outras partes. Olhando assim, o que fica mais fácil de fazer é agora a parte da coxa. Tira-se o excesso de pele para não ficar feio no espeto. E muitos gostam de fazer isso aqui, ó. Tirar o toquinho, que também não fica bonito no espeto. Então, cai fora o toquinho. E agora, da mesma forma, vamos espetar a coxinha. Segura ela com força e vem o espeto e vai trazendo ela para cá também. A outra coxinha, de novo, segura a faca bem aqui e corta a coxinha também, o ossinho da coxinha, aliás. E vamos colocar, ó, tentar colocar igual no espeto. Só trazer um pouco o espeto para a ponta da mesa. E tá ficando, olha como tá ficando bonito o espeto, gente. Olha só. Vou colocar um frango inteiro aqui, né? Porém, todo trabalhado. Puxa um pouco mais para trás e vem vindo. Agora vamos colocar as sobrecoxas. As sobrecoxas tem um segredo também. A gente tem que tirar o excesso nessa pontinha que é só gordura, ó. Só essa gordura eu não preciso deixar aqui na sobrecoxa, tá? Então, vamos tirar das duas já, ó.
E assim fica muito fácil de espetar. E notem, tá? Notem, eu quero deixar o franguinho sempre com a pele, tá? Agora, segura sobre, calça sobrecoxa assim na mesa. Tem mais pelezinha sobrando aqui. Então tem que tirar, senão ela atrapalha. Aperta a sobrecoxa, aperta assim, ó, apertou para ela subir. E aí vocês colocam o espeto, ó, por baixo do osso. A sobrecoxa fica por baixo do osso, gente. E ela não cai mais, fica com a pelezinha. Essa pele crocante depois. É uma loucura, né? Vamos para outra sobrecoxa. Aperta a sobrecoxa, ó. Apertei. Segurei ela. Calcei na mesa e espeto por baixo do osso. Olha como tá ficando bonito, gente, o franguinho no espeto. E agora, as partes mais grossas no final do espeto, na churrasqueira, provavelmente em todos os cantos do Brasil, é a mais forte, vai por último. Aqui tá um pouquinho mais difícil, mas eu quero pegar o sassamizinho junto que caiu. E aí, dobra para lá, volta e coloca o espeto. Tem que pegar a pele junto. Peguei a pele junto, mas esse aqui tá comprido, gente. Dá uma dobradinha e encaixa mais essa outra partezinha aqui. E tá ficando o espeto de um frango inteiro em cada espeto. Neste outro aqui a mesma coisa. Pego a pele junto para começar a espetar. Depois de espetada a primeira parte junto com a pele e toda a parte dentro do frango, volta um pouquinho o espeto e pega todo o frango por trás, lá na parte do peito, e aí temos um espeto pronto. Tiramos as arestas aqui, as gordurinhas que ainda estão sobrando, e praticamente agora nós temos o espeto de frango. Olha que legal, gente, eu tenho aqui um frango inteiro, duas asinhas, duas coxas, duas sobrecoxas e duas metades de peito. Interessante, né, pessoal? Aqui eu tenho um frango. Churrasco mais acessível que outros e também podemos dizer que é um galetinho no espeto. Mas não deixa de ser um churrasco, né, pessoal? E, contudo, as amizades na volta, um galetinho bem assado, com a pelezinha crocante, é o assado e que eu vou fazer na lenha. E a lenha que eu vou usar para fazer esse assado aqui para deixar ele aquele caramelo mais escuro mesmo é lenha de laranjeira. Gente, isso dá um sabor. Quando a brasa estiver pronta, coloco só exatamente segundos antes de colocar o frango no fogo. E vou usar só sal triturado para fazer este galeto no espeto. Assim que se chama, né? Fui ali olhar o fogo, não está pronto ainda, infelizmente, né? A lenha está pegando fogo para fazer aquela brasa. Então eu vou lá buscar mais um pouco de lenha que está faltando aqui, tá? Segura aí, gente. Agora sim, tô cheio de lenha. Daqui mais uns minutos, então tá pronto o fogo, né? Aliás, pronta a brasa, aquela caminha amarela para assar esse franguinho e ficar douradinho. Enquanto isso, gente, eu vou cortar esse frango aqui rapidinho. Vamos ter 2 espetos de frango, né? Que um só aqui só para produção é muito pouco, o pessoal que come muito bem. Aquela ajeitadinha ali na brasa e já está tudo pronto. É salgar e colocar para assar. E, gente, vai ficar sensacional o velho e tradicional churrasco de frango, o galeto, só com sal. Vou usar só sal. Não tem problema ficar um pouquinho a mais de sal agora,
porque esse aqui é o sal triturado, tá? Esse quando tá lá na churrasqueira, que vai assando, ele cai todinho, a parte que não é para ficar, e fica pronto, fica no ponto, usando o sal triturado. Que é um sal que eu resgatei lá das grandes estâncias, há muito tempo, que usavam esse sal para fazer tudo. Cozinhar, fazer o charque fazer com esse sal aqui, gente. Que também tem um belo de um vídeo aqui no canal, né? Não perde. O charque ficou um dos melhores vídeos que eu tenho aqui no canal. E outra, né? Se gostou, vivente, compartilha com os amigos. Ó, um já tá salgadinho. O outro também. Agora sim. Fogo nele! Ah, e a caloria? E a caloria? Caloria? Eu já medi antes, né, vivente? 1, 2, 3, 4 e 5. E começa a queimar o braço. Então, é ali mesmo. Mas vem cá, dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha na brasa amarelinha que eu tenho de laranjeira. Vem cá, dá uma olhadinha aqui, vem cá. Pessoal, já passou 20 minutos e o franguinho está ali, ó, estalando na hora de virar. Notem a gambiarra que eu fiz aqui. Coloquei 4 tijolos porque a caloria que estava entrando aqui não estava pegando na asinha aqui na ponta e não estava assando. Então eu fiz essa gambiarra para assar melhor. Mas é uma gambiarra boa, gambiarra de assador ali que tem que dominar o fogo, né? Então, um pouquinho mais de lenha. E agora eu vou mostrar para vocês como é que está o primeiro lado. Ah, pessoal, esse lado tá cru, mas olha o lado que está assando. Olha que maravilha, gente. Aquele dourado. Frango assado tem o seu valor, né? Notem que aqui tá mais clarinho em cima. Então, os tijolos que eu coloquei ali já ajudaram bastante. E agora eu vou fazer, sabe o quê? Vou fechar a janela para parar de entrar o vento e parar de atrapalhar meu assado, né? Mais uns 15, 20 ou 30 minutos. É olho, né? Tá um pouquinho de lado, é olho. Então não sei exatamente, mas 20 minutos se passaram. E fechando a janela, aí sim, aí vai ficar muito mais fácil de eu assar. Agora sim, agora sim! Após 1h10, então tá todo pronto o galeto. E olha que maravilha ficou, né? Que maravilha! Se liga! Simples, fácil. Opa, fácil não, né? Não pode deixar ele assado por fora e cru por dentro, que é uma grande falha que se faz ao assar esses cortes aqui. Mas asinha, coxinha, sobrecoxa e peito estão exatamente no ponto. Sequinho por fora, cor caramelo escuro e assadinho por dentro. E se fosse lá em casa, porque eu estou no sítio gravando, ia ter uma maionese de batata e também um arroz branco para acompanhar este belíssimo assado que é o galeto no espeto. Vamos degustá-lo então? Sempre aquela fumacinha, porque saiu agora da churrasqueira. Coxinha, tudo bem assadinho, gente. 1h10, hein? Rápido esse assado. A asinha, que eu tive que arrumar o fogo para não deixar a asinha crua. E daí temos aqui então um espeto pronto. E agora o outro. Bota pra cá. Nossa, gente, o
cheirinho que tá saindo desse franguinho. E com aquela lenha de laranjeira, parece que esse franguinho foi defumado. Tão cheiroso que está. Olha aqui, pessoal, isso aqui tá... Isso aqui sim, me lembra os domingos nas festas de igreja. Ah, um galeto, cara. Tem gente que não considera o galeto um assado. Pô, como não? Este baita assado aqui, não considerar porque não tem carne vermelha. Eu sou totalmente adepto à carne vermelha, mas tem que ter um franguinho de vez em quando, um porquinho, uma ovelha, legumes. O churrasco é isso, é a diversidade do que tu vai fazer e comer. E olha aqui, pessoal, olha só, isso aqui tá demais, tá demais. Eu já quero pegar um pedaço e sair comendo já. Então vamos fazer o seguinte, né? Vou cortar a parte mais difícil de assar, que é o peito, que ficou mais grossa, né? Então olha ali, ó, pelezinha tostada, que o frango tem que ter a pele, né, gente? Vai ficar bem crocante e gostoso por fora. Então, vamos ver se ficou bem assadinho por dentro. Aqui é difícil errar, né, vivente? Olha a fumacinha. Tá louco, tá louco. Então o peito bem assadinho, que foi a parte mais grossa dessa carne. Só que eu não vou esperar mais, que eu vou pegar o corte que eu mais gosto do frango, que é a coxinha, só a coxinha. E vamos lá, né? Vamos lá, né? Que maravilha, pessoal. Que maravilha. Agora falta acompanhamento, né? O arroz branco e a salada de maionese com batata. Aí fica demais. Que delícia! Pessoal, não deixem de fazer um franguinho no espeto. Só tenho duas coisas a dizer para vocês. Muito obrigado por ficarem até agora assistindo esse vídeo. E se gostou, compartilha com os amigos e dá like, vivente. Porque aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, você vai ver cortes e assados, assados e cortes do jeito que tu nunca viu, vivente. Um abraço e até o próximo sábado, que eu tenho, ó, um baita assado para sábado que vem. Um abraço do Gaúcho e até lá.